É muito provável que os sellers que lucram muito bem na Amazon vendem até menos do que você vende hoje. Esses sellers eles enxergam 3 coisas na Amazon que talvez você não enxergue. A terceira delas eu tenho convicção que você nunca ouviu falar ou nem mesmo viu. Mas eu vou te mostrar agora, de olho na minha tela. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui hoje é algo que vem escondido na conta de vários sellers que eu acompanho diariamente. Que é o seguinte, a gente está falando sobre tarifas Amazon. Que tarifas especificamente que nós queremos falar aqui hoje? Quero falar para você uma tarifa de parcelamento Amazon, que é exatamente essa que está aqui nessa conta, tá vendo? Olha só, eu quero que você veja o impacto dessa tarifa aqui nos últimos 7 meses nessa conta Amazon. Vamos ver o total? São R$ 29.762,79. Agora, que tarifa é essa aqui que a Amazon cobra na conta desse seller? Essa tarifa aqui é a tarifa do parcelamento gratuito. Ou seja, a Amazon lançou, não muito recentemente, mas tem gente que nem sabe que existe, então acaba que se torna muito recente, né? O parcelamento gratuito que você configura na sua conta. Você pode oferecer isso para o cliente final. Caso contrário, quando ele comprar em mais de uma vez, ele vai pagar juros ali sobre o parcelamento. Super comum, beleza? Só que o que você não sabe é que, automaticamente, quando você cria uma oferta na Amazon, ela já entra nesse parcelamento gratuito. O que deduz da sua conta toda vez que você faz uma venda. Então, se o seller parcela ali em 3, 4, 5, 10 vezes ali, sem juros, se você tiver configurado assim na sua conta, isso vai vir para você, essa conta para você pagar. E aqui nesse seller, como eu estou mostrando para você, ó, são R$29 mil. R$29 mil, que é uma representatividade muito grande, se você pensar nesse curto período. E que muitas das vezes ele nem sabe que existe. Existe um parâmetro que você configura lá dentro do Seller Central sobre parcelamento gratuito. Isso você pode ir lá, acessar e fazer essa configuração. Eu não vou tratar desse assunto aqui especificamente, mas eu quero te mostrar e dar à luz a você a essa possibilidade de estar acontecendo isso na sua conta neste momento e você nem sabe. Porque quando você precifica, você olha muito para custo de tarifas de envio do FBA ou simplesmente só tarifa de venda, um imposto seu, armazenamento, mas você não vê isso aqui que acontece depois. Então você tem que olhar isso com certeza. Legal? A segunda situação que eu quero mostrar para você aqui é algo que está relacionado aqui a reembolsos. Deixa eu ver. Tem algo aqui muito legal para mostrar para você. É o seguinte, reembolsos. Também dentro do grupo aqui de tarifas na plataforma, eu consigo chegar aqui e olhar, ó, reembolsos, FBA, ou seja, tudo aquilo que foi devolvido como crédito na sua conta Amazon. Aí nesse cenário aqui, nós estamos falando de 2 operações que acontecem. Uma coisa é o reembolso que acontece quando o cliente cancela uma compra, tem a devolução, ou seja, ele pagou e esse valor vai ser desdebitado da sua conta e ele vai receber novamente esse valor, né? E o outro caso é quando você recebe um reembolso. Por quais motivos você pode receber reembolso? Está descrito aqui. Uma avaria no centro de distribuição, um extravio do centro de distribuição, um extravio no envio com a transportadora, uma reversão aqui no caso do FBA e por aí vai. Então sim, são reembolsos que acontecem na sua conta. Então é muito importante olhar outros créditos que deveriam estar entrando na sua conta, inclusive, e se entraram ou não. Por quê? Muitas vezes acontece esse tipo de situação aqui, de avaria quando você está no FBA, e que você deveria ter sido reembolsado, essa tarifa creditada na sua conta, e você não sabe se ela foi acreditada ou não. A única forma de fazer é olhando detalhadamente o extrato, assim como eu estou olhando aqui, e comparar os períodos para saber como é que está esse indicador aqui meu de reembolso, de quanto em quanto tempo acontece, o que acontece mês a mês, qual é a minha média de reembolso. Você precisa ter isso na mão para conseguir fazer uma gestão e saber exatamente assim como você requerer direitos seu, financeiro, né? Você tem que ter o reembolso dessas tarifas aqui, né? Então, olhando nesse intervalo aqui, essa conta aqui é uma conta pequena, não é uma conta de um faturamento muito grande, mas ó, são R$608 aqui de crédito devolvidos. Se você não tem isso aqui, é prejuízo. É mais uma coisa que deduz da sua margem, né? Aquilo que eu falava agorinha. A gente olha muito para as tarifas ali, muito mais as tarifas mais comuns, são 3 ali, só que tem centenas de outras tarifas. Olha só isso aqui, quantas tarifas eu tenho mapeado aqui só nessa conta, que aconteceram débitos e créditos. Legal? E junto com isso aqui, eu quero mostrar para você algo muito importante, que casa com o que eu estou falando, que é, depois que eu tenho o movimento de créditos e débitos acontecendo na minha conta Amazon, eu tenho uma informação financeira que é muito importante, que são os repasses, que é aquilo que a Amazon efetivamente acredita na minha conta bancária, certo? Então, o que é isso? Você recebe ali, de tempos em tempos, durante o mês, pelo menos 2 vezes por mês, algumas notificações da Amazon.
Você recebe normalmente 3, 4 notificações de uma vez só sobre dinheiro estar a caminho, né? Depósito para sua conta corrente. E esses 4 depósitos ali, 3 depósitos, eles são referentes a qual o método de pagamento que você estava utilizando na conta. Então, cada cartão Visa, Master, Pix, cada um desses é um método de pagamento, cada um a Amazon trata como um crédito específico. Agora, cada um desses depósitos que aconteceu na sua conta, você fica na dúvida. Esse depósito que eu recebi é referente ao que especificamente, né? Do que está caindo aqui na minha conta, o que está sendo creditado, se é referente a quais vendas que eu fiz, em quanto tempo foi que eu fiz essas vendas. Então aqui você consegue ter esse panorama bem completo. Tem um conceito que a gente aplicou aqui que a gente chama de janela de liquidação. O que é isso? É quanto tempo leva da venda até o crédito na minha conta bancária. Quanto tempo leva? É muito comum você perguntar isso aí para um mentor, até mesmo mentores, né? Quanto tempo a Amazon faz o pagamento? 30 dias. Pronto, está taxado. Será mesmo? Não, né? Aqui a gente pode ver nessa conta aqui que o histórico é o quê? São 18 dias em média, da venda até o crédito na conta corrente. E aqui ele vai ter todas as informações sobre repasses aqui, ó. Eu recebi um crédito no dia 14 de maio aqui, tá vendo que tem mais de um, né? São 4 aqui nesse caso, exatamente o cenário que eu expliquei. 14 de maio, recebi esse crédito e do que se refere esse crédito aqui, né? Vamos pegar esse caso aqui de 20 aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui foi essa venda que foi feita com essa order ID, um valor que foi creditado e isso aqui que foi descontado. Então aqui você tem transparência das tarifas. Num financeiro um pouco com a gestão um pouco mais madura, vai chamar isso aqui de conciliação, né? Que é assim, quanto que eu recebi na conta bancária, do que se refere isso. Então você consegue controlar isso aí pedido a pedido, venda a venda, de uma forma muito transparente. Então aqui a gente fecha a segunda situação, que seria a questão de reembolsos, mais a transparência entre o que você tem recebido em conta corrente versus aquilo que foi vendido, que é o repasse. E o terceiro, por último e não menos importante, né? É muito peculiar a forma como a gente apresenta, porque nós desenvolvemos uma metodologia muito legal aqui, que é uma metodologia baseada em uma gestão um pouco mais próxima da contabilidade, mas sem entrar muito forte nisso, que é um DRE gerencial, né? Um demonstrativo de resultados assim, mais gerencial. Por que gerencial? Porque ele não vai entrar a fundo em conceitos contábeis muito aplicados, mas ele vai trazer uma transparência para você olhar e ver como está o seu negócio, como é que está a saúde dele direto. No único relatório você conseguir ver isso. E aqui a gente tem essa demonstração, né? Essa conta aqui, ó, em abril de 2026, ela vendeu R$103 mil. Desses 103 mil reais aqui, ela tem aqui somente R$6.860 aqui de lucro líquido, né? Que a gente poderia deixar mais simplificado, mas nós chamamos isso aqui de MC2. Por que MC2? Porque é a margem de contribuição nível 2. Agora vamos entender aqui o que significa esses níveis, né? Nós fazemos a seguinte distribuição, nós criamos uma espécie de cascata financeira, onde no topo a gente tem o GMV, né? Que é o total de vendas, aqui a gente tem a descrição, né? Gross Merchandising Value. Então eu tenho R$103 mil vendidos, desses R$103 mil foi deduzido os impostos, nesse caso aqui dele está completando aqui 12%, certo? Depois disso eu tenho a receita líquida, que é o que sobra. Da receita líquida eu vou debitar aqui, né? Eu vou diluir, na verdade, né? O CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Nesse caso aqui a gente forma o CMV com o custo do item, né? Que é o quanto custou a compra desses produtos vendidos, mais o custo de preparação. Nesse caso ele não tem, mas caso você tenha, vai ser contabilizado nesse formato, e tem que ser, né? Que é o que, às vezes eu tenho um prep center e custa R$1, R$2 por item preparado, né? Etiquetagem, embalagem, alguma coisa nesse sentido, né? Então ele vai compor o seu CMV, o CMV total desse cliente aqui, ele está em R$60 mil. E aí eu tenho a primeira margem de contribuição, que é a margem de contribuição nível 1. Então, o que ela faz? Ela pega a receita líquida e dilui aqui o CMV, o custo da mercadoria. Então, tirando o custo da minha mercadoria, tirando lá já os meus impostos, né? Me sobra aqui R$30 mil. Esses R$30 mil corresponde a 29,5% do meu GMV. E que aqui eu já consigo ter uma ideia de o que cada item contribui, né? Qual que é a margem de contribuição de cada item vendido? Nesse caso aqui está sendo R$ 83,53. Depois disso eu tenho o desconto das tarifas da Amazon, né? Que aqui eu vou considerar todas as tarifas que foram contabilizadas neste período aqui. Tarifa de envio de EBA, tarifa de venda, ajuste diverso. Olha só, isso aqui é super importante. Isso aqui é termo da Amazon, tá? Então assim, isso aqui não é nada que nós criamos conceitualmente. O que acontece na sua conta Amazon, o que acontece na conta Amazon, ela está descrita aqui nesse relatório. Então a Amazon classificou esse financeiro ali de R$ 2.722 aqui, né? Como um ajuste diverso. Tá, agora você fazendo uma auditoria, simples assim como a gente está vendo aqui agora, faz sentido esse valor aqui sendo cobrado? Do que se refere isso, né? Ainda mais negativo, se fosse um crédito, né? Um ajuste versus de crédito, aí era mais interessante, mas nesse caso é débito. E isso reduz a minha margem de contribuição,
reduz meu lucro líquido. Um lucro líquido de 6.860 como está aqui, R$2.000 é muito, R$2.700 é muito, né? Então é importante identificar do que se refere isso aqui de fato, né? Então isso vai acontecendo. Só um spoiler aqui de uma tarifa, a gente não entrou em detalhes nela hoje, mas quando você vende com FBM, né? Quando você vende com logística própria, não deixe de existir a cobrança. Tem alguns centavos ali que é cobrado em cada venda que acontece. Isso a gente identificou analisando várias contas. Eu achei estranho isso aqui, mas é comum a Amazon fazer isso. Então ela cobra de certa forma, de toda forma na verdade, né? Pela venda mesmo que a logística seja sua. Para processar esse pedido, ela faz uma cobrançazinha de alguns centavos ali, mas existe a ocorrência, assim, são tarifas silenciosas acontecendo na sua conta e que você precisa olhar, porque aquela conta de precificação, ou seja, de formação de preço que você fez lá atrás usando a calculadora, ela não acontece, ela nunca acontece e ela nunca vai acontecer. Então esse nunca vai acontecer é uma coisa que você tem que assumir como verdade e olhar. Eu falo isso porque eu vejo várias e várias contas de sellers e a situação se repete. A precificação é aquela que a gente formou na cabeça lá atrás e gravou ali e agora na hora de ver o resultado é totalmente diferente. Então é importante olhar para o efetivo, para o fato, o que aconteceu de verdade. Então, para finalizar, a gente fecha essa parte aqui da margem de contribuição nível 1 e a gente vai para a margem de contribuição nível 2, que é de fato o meu lucro líquido, que é tirando as tarifas da Amazon, quanto que sobra. Nesse caso aqui, é aquele número que está destacado lá em cima, né? R$6.860, certo? Nessa conta aqui. E eu teria aqui a margem de contribuição nível 3. Para essa conta não tem. Por quê? O que vem para deduzir e formar minha margem de contribuição nível 3? Eu deduziria aqui basicamente as tarifas de investimento. Na verdade não é tarifa, né? É investimento em ads. A cobrança do que eu gastei com ads na Amazon. Porque como é um grupo de investimento, aí contabilmente faz sentido classificar isso lá na frente, porque isso pode ocorrer ou não. Então eu assumo como margem de contribuição nível 2 o que eu tenho de resultado da minha operação, e se eu tenho algum investimento em ads, ele vai entrar aqui embaixo antes e compor o resultado final, que seria a margem de contribuição nível 3. Por que essa conta não tem ads? É basicamente porque esta conta ela opera com buy box, ou seja, ela trabalha com produtos de alta demanda no mercado e ela busca basicamente volume, legal? E aí aqui embaixo nós vamos ter alguns insights aqui muito legais que são gerados, porque uma coisa é eu olhar para esse dado e aprender a interpretar, outra coisa é eu ter um benchmark de mercado, que é o quê? A minha conta ela está com essa saúde, ela está com 7%, com 10% de margem líquida. Isso é bom, é ruim? A minha margem de contribuição nível 2 é boa, é ruim no formato que está? Porque essa cascata aqui, ela não tem o objetivo só de mostrar para você tarifas e o que está sendo deduzido da conta. Fazer esse trabalho aqui, você poderia fazer uma planilha. Consolida tudo. O trabalho é incrível, né? Fazer isso, né? E fazer isso diariamente é impossível, de fato. Mas o objetivo aqui é a gente conseguir ter clareza sobre os números e saber aonde eu preciso ajustar. Como eu preciso ajustar? Aqui eu consigo saber se eu preciso mexer no meu CMV, ou seja, meu produto está com custo alto, preciso brigar com o fornecedor, preciso buscar novos produtos. Se a minha margem de contribuição nível 1 aqui ela está ruim por conta do CMV, se a margem de contribuição nível 2 está ruim porque está tendo excesso de tarifa, você saber isso é difícil, né? Até porque você tem uma visão muito da sua conta. Aqui a gente tem visão de várias contas e indicadores de mercado e eu consigo ver isso de uma forma muito transparente onde eu preciso ajustar. Aqui, de acordo com informação, fica azul. O laranja aqui é atenção, né? Alerta, presta atenção nisso aqui. E vermelho, ó, configurar custo de produto. Aqui tem produto, inclusive, que está sem custo. Legal? Sem informação. Então, é isso. São essas três visões aqui que os sellers que lucram mais têm hoje na Amazon. E se você acha que aumentar a venda dá resultado, talvez não. Porque trabalhar na redução desses custos, olhar para as tarifas que estão sendo descontadas, talvez seja muito mais importante do que colocar um novo produto no portfólio nesse momento. Então, em vez de ficar buscando novos produtos, aumentando a complexidade do negócio, é negociar melhor aquele produto que você já vende, que tem maior margem de lucro, é ajustar aqui essas tarifas que estão sendo cobradas muitas vezes, você não deveria ter essa cobrança. Há exemplo dessa muito claro de parcelamento. Uma conta que disputa buy box, pessoal, olha só, essa conta disputa buy box, essa conta aqui, ela basicamente precisa ter melhor oferta. A princípio, oferecer parcelamento gratuito, ela não interfere em melhor resultado na buy box. Se você tem menor preço de venda ali, você já está apto a disputar buy box, é o caso dessa conta aqui. Então, para que eu vou ter uma despesa aqui, e teve, né, de mais de R$29 mil, sendo que eu poderia ter evitado ter esse custo aqui, e que eu nem sei que isso está acontecendo. Então, é importante olhar para isso. Então, são R$29 mil a mais
que ajudaria na minha margem de contribuição para me ter melhor resultado sem adicionar um novo produto. Então é muito importante olhar para isso. Não é simplesmente para conhecer os números, não se trata de gestão somente, se trata de resultado. Vender mais não significa lucrar mais, não significa de forma alguma. Isso aí, qualquer seller com experiência tem noção disso, sabe que isso é uma verdade e que se você adota essa postura de conseguir acompanhar os seus dados, acompanhar os seus números de verdade, nesse formato aqui, você com certeza vai fazer pequenos ajustes que vão te trazer muito mais resultado. Legal? Se você gostou e gostaria de experimentar algo nesse sentido aqui, tem um link na descrição, basta você clicar, conectar sua conta Amazon e você já consegue ver os resultados disso. Beleza? Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o que acontece em grandes sellers e como grandes sellers operam e tem melhor resultado na Amazon. Se você gostou, deixa aí nos comentários qual o próximo número que você gostaria de ver aqui comigo. Beleza? Se liga no radar.